Vai aonde? Hã? Vai aonde? Quê? Não tem? Olá, Alexandre, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como que tá o som? Boa noite, boa noite. Boa noite, Edmilson chegando por aí, Alexandre. Aninha entrando. O que a gente faz para compartilhar essa tela aí, Ana? Aceitar. Entrar ao vivo com a Ana. Entrou, Ana? Não? Olá, muito bem. Oi, boa noite. Agora sim, deu certo. Que Tudo bacana, hein? bem? Consegui, parabéns para mim. Para nós, Mas que é sempre uma... você já tinha conseguido, eu sou a primeira vez. Mas aquele dia lá foi uma... Fiquei toda enrolada, mas no final deu certo. Ah, que bom. Eu só não sei como faz aqui para gravar. Tem algum botão que aperta para gravar? Não, é na hora que termina, aí dá a opção de compartilhar. Ah, que ótimo. Olha, essa parte eu aprendi, só que eu acho que ainda tá convidando a galera. É, o pessoal está entrando. Vai Boa entrando. noite, José Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, galera, tudo bem? Prazer. Esperar a galera entrar só. É, vamos aí aguardando. Pessoal, vai dando pra gente o feedback aí, como que tá o som, como que tá a imagem, precisa Tá ajustar legal. coisa, vai dando um feedback pra gente tá ajustando por aqui. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal vir. Deixa eu tentar convidar por aqui. Tentei entrar por aqui, mas às vezes é complicado, né, gente? Tá entrando. Tentei entrar por aqui, mas às vezes é. O áudio tá Ah, um ok? Todo abraço mundo para ouvindo? Maresias. Você tá em Maresias, Zé Carlos? Um abraço para Maresias. Um abraço. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite. Tudo bem? Se vocês Vim para quiserem já... Sim. Nossa, José Carlos, você está lá no litoral norte. Nossa, que você está num ambiente assim desagradável, hein? Não dizer o contrário, né? Bem tentador. Aqui tá uma chuva. Tatiane Soares entrando. Boa noite, Boa Tati. noite. Chuva terrível. Caiu um pé d'água por aqui. O verão chegou em São Paulo. Boa noite,
Tatiane. Vamos só aguardar um minutinho, o pessoal está entrando, nós temos muitas novidades na live de hoje. Convidando a galera aqui pelo outro aparelho. Boa noite, Tati, bem-vinda. Boa noite. Também estou tentando. Estou convidando aqui pelo outro aparelho. Sim. Convidando a galera. Aqui também, viu, José? Aqui também. Tá muito quente, muito calor. Aí a chuva vem e abafa mais um pouquinho. Acaba que não refresca. Não, não refresca. O pessoal vai compartilhando aí com os amigos de vocês. Chamando a galerinha. Essa é uma live inicial, tá? De uma série de outras lives que eu pretendo estar trazendo para vocês, para a gente estar abordando algumas questões, principalmente relacionadas à educação também, não é? Porque a educação sempre está muito carente de olhares, carente de atenção, carente de afeto, né? E quem sabe assim eu consigo dar um olhar, né? O mínimo possível. E assim, né? Falta esse olhar, né? Falta. Nós precisamos desse olhar em sala, porque está cada vez mais complicado, né? Cada ano que passa, os professores também, né? Não sabem lidar com determinadas situações, né? Que acontecem em sala. E essa nova geração, ela nos traz mudanças, né? Porque o professor de 10 anos atrás não é o mesmo professor de hoje. E assim por diante, né? Então a gente precisa trazer essas mudanças, né? Boa noite. Boa noite, Thay. Boa noite. Então, né? E assim, pode ir entrando, pessoal. A gente está aqui só no bate-papo, aguardando o pessoal que está entrando, tá? A gente está aqui falando sobre o olhar da educação. Vou me apresentar a vocês, né? Sou psicóloga, neuropsicóloga, mas eu sou pedagoga também, psicopedagoga, né? E eu tenho o prazer de ter a Ana na minha vida, que ela é uma psicopedagoga que sabe como que é as nuances de dentro de uma escola e as dificuldades. Para vocês que estão do lado de fora da educação, vocês não entendem o quão é solitário a vida de um professor. E desafiador, né? Desafiador e enlouquecedor, na verdade, não é? Porque ter 30 crianças, 35 crianças dentro de um espaço onde a sua metodologia é o giz, a lousa, né? Porque, infelizmente, muitos aspectos ainda é esse, né? Mudou pouquíssima coisa, na verdade, né? Algumas escolas aí nos trouxeram aí uns quadros brancos com os canetões, e essa é a revolução do momento. Então, assim, e o demais fica para o professor, né? É exaustivo, é cansativo, e é desumano para o professor em si, né? Desumano porque o professor tem tantas angústias e ninguém olha as angústias do professor, muito pelo contrário, tá? Existem muitas cobranças, coordenadores que cobrem, direção que cobra, secretaria da educação que cobra, planejamento, muita papelada, muita burocracia, né? Além do chão de sala, que é muito difícil, muito complicado, né? Ainda tem toda a burocracia, e é necessário entregar com data, né? E tudo mais, né? Vou me apresentar, sou a Ana,
Eu que tive a sorte aí de ter a Sol como parceira, como amiga, né? E a gente tem um projeto juntas aí, que vem dado certo, graças a Deus, né? A gente abraça esse lado que quase as pessoas não enxergam. É um lado que fica um pouco distante, que fica um pouco... que ainda é tabu, né? Ainda é bastante tabu quando a gente traz as dificuldades de sala e tenta unir aí, né, com o processo, no caso da sol terapêutico, porque ela é maravilhosa. E hoje em dia, né, entra também a questão do acesso, né, a esse profissional igual a Sol, que é neuro, né, e tem várias especializações que pode ajudar e que muitas vezes a gente não tem um acesso fácil, né? O próprio governo não valoriza o profissional, sabendo que em sala nós precisamos hoje de um psicólogo, de um psicopedagogo, mas o que é ao contrário disso tudo, né? São professores que muitas vezes não estão preparados para receber crianças atípicas, porque a sala de aula hoje ela é fundamentada com crianças atípicas. Então não é mais é uma ou outra, não, são várias, né? E pouco se é falado, não se fala. Aí eu pergunto, por que não fala? Por que a gente não traz, não aborda? Sendo que os pais passam acaba passando por essa dificuldade, né? E para nós, professores, é ainda mais complicado, porque a gente tem que lidar com uns 30 lá em sala, né? E muitas vezes não tem acesso a profissionais, por exemplo, como a Sol, que é excelente no que faz. E aí? O que fazer? Projetos? É uma iniciativa, né? Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jennifer. Sejam bem-vindos. Muito façam suas perguntas. Bem-vindos. Podem mandar perguntas. Bem, não fiquem com dúvidas, né? Podem mandar perguntas à vontade, tá, galera? A gente vai subindo aqui, às vezes demora um pouquinho por conta do Instagram, mas conforme for subindo, com certeza eu vou respondendo aqui, é Sol também. Eu tenho um espaço pedagógico, para quem não sabe, tem um reforço escolar, e nesse reforço surgiu, né, a minha parceria com a Sol, e estamos aí. Exatamente isso, né? A Ana, ela tem um reforço escolar em Ferraz de Vasconcelos e ela atende algumas crianças e na angústia de não conseguir contemplar todas essas crianças, porque é humanamente impossível, então ela sempre estava dizendo isso para mim: nossa, estou angustiada, porque eu não consigo determinado trabalho com determinada criança. Então, pensando nessa situação, nessa colocação em que ela sempre está, eu me reportei ao período em que eu estava em sala de aula, não é? Porque eu fiquei como professora da educação em Suzano por 10 anos, fiquei 5 anos como professora da educação especial, eu exonerei recentemente, e eu me reportei a uma dessas minhas angústias enquanto eu estava dentro de sala de aula, por não saber o que fazer, por não ter parâmetro, não saber para onde ir. E hoje eu estou do lado de cá. Eu não estou mais na educação, só que a educação não sai da gente, viu? Tá? É um ledo engano quando nós dizemos assim, olha, eu fui pedagoga, eu fui professora. Não acontece isso, tá? Vem dentro da gente. Reverbera, né? Ser professora. Então eu me lembrei das minhas angústias e eu me questionei. E por que não auxiliar? Por que não auxiliar e por que não levar um pouco do meu conhecimento? Eu não tenho muito conhecimento, gente. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu estou aberta para aprender.
tenho sim uma formação acadêmica, tenho assim cursos que a gente precisa estar sempre fazendo, se atualizando. Só que tudo isso guardado não serve de nada, não é? Então, assim, nós precisamos levar conhecimento, nós precisamos levar informação. Quantos pais perdidos que nós temos, quantos pais que questionam, quantos pais que não sabem o que fazer, não têm direção. E o lugar do professor é esse, é informar, é levar a informação. Então, pensando por este olhar, por este prisma, eu e a Ana, nós estamos fazendo uma parceria. As crianças da Ana, ela me indica para que eu possa também colaborar com um trabalho efetivo com essas crianças, para a gente tentar identificar de forma assertiva quais são essas dificuldades e como elaborar e traçar estratégias para superar essas dificuldades. Muitas coisas nós Porque não vamos, não é? Pode falar. hoje em dia entra muito aquela questão, né? A criança é um pouco mais eufórica, a criança brinca mais, corre mais. Olha, essa criança tem alguma coisa. Então, nós estamos também numa era que, para tudo da criança, aí tem que laudar. Tem que laudar, né? Então, acaba que o pai começa a ver e achar que a criança precisa de um laudo, né? Então, assim, e ninguém fala para ele, olha, por que precisa de um laudo? Foi feita uma investigação, né? Foi o que leva a querer um laudo? Porque é muito simples, né? Só a gente pegar a criança que é mais danada, né? Usar um termo assim, claro, danada, que corre, que sobe, que desce, que tem saúde, né? E vamos laudar. É hiperativa porque não, né, não senta, não quer aprender, mas hoje em dia o que falta? A falta dos pais. É somente isso. Entra muito essa questão na educação, porque quem está fazendo hoje papel de pai e de mãe é o celular. É o celular. Então, quando a criança, por exemplo, entra lá no reforço, eu tenho que ser mais interessante do que o celular. É muito complicado. Porque o celular, ele traz tudo pronto para a criança, né? Traz aquela coisa toda pronta para a criança fica ali deslumbrada, não aprende nada, né? Tem o vício, a gente sabe o que traz de ruim para a criança, e aí o professor ele tem que ser mais interessante do que o celular. Aí eu te pergunto, Sol, como? Como ser mais interessante que o celular na vida da criança? É desafiador, né? Realmente é desafiador. Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Boa A noite, Érica. Boa Dani. noite, Thaís. Boa noite, Dani. Dani é mãe de aluninho. Boa noite, pessoal. A Bianca, o William. Pode mandando uma pergunta, tá? Isso, pessoal. Vai Manda pergunta respondendo. aí, tá? Vocês que estão chegando agora, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, pedagoga, psicopedagoga, e em parceria com a Ana. A Ana é pedagoga, psicopedagoga, ela tem um trabalho brilhante de um reforço com crianças, reforço escolar, e juntos nós estamos aí unindo uma parceria, tá? Uma parceria para tentar diminuir ou minimizar. Boa noite, Natália. Tudo Diminuir bem? esses impactos dessas dificuldades dessas crianças, tá? Nosso projeto, ele está iniciando, assim, de uma forma muito sutil, tá, gente? Somos apenas eu e a Ana, mas nós temos também uma fono, tá? Nós estamos aí angariando outras pessoas que queiram levantar essa bandeira conosco, tá? Pensando aí numa necessidade de uma nutricionista que venha atender aí algumas crianças, pensando em uma fono que possa atender as nossas crianças. Vejam que o intuito do nosso projeto
é que nós possamos ter valores acessíveis, tá? É um valor social, é esse o objetivo. É um valor social, porque hoje em dia, gente, está muito difícil. Um atendimento psicológico está uma fortuna. E está tudo muito difícil hoje. Então, assim, não dá para a família arcar com todas as suas despesas e arcar com tratamentos, com atendimentos. Tudo isso é um gasto. Muitas vezes não é porque o pai não quer e não tem interesse, é porque não tem condições. Não tem condições. E às vezes acaba que a família tem 2, 3 crianças. Exato. Então, não tem condições, né, do pai arcar. Né? Então, o projeto ele surgiu disso. A gente atender crianças, né, adultos também, né, só já teve caso, a gente atender, né, atender no geral, atender pessoas, seres humanos, de uma forma acessível. De uma forma acessível. Eu sempre encaminho para Sol, né, graças a Deus a gente tem aí faz um trabalho legal, porque hoje, até enquanto reforço escolar, eu não tenho vagas mais para atender mais crianças no meu espaço. Então, nós vivemos numa era que é complicada, até não tem, né, muitos professores dispostos a darem aula de reforço escolar, porque é mais difícil, é mais complicado. Né? A criança, quando adentra um reforço, ela já vem com aquele histórico, né? Aquela dificuldade de aprendizagem, ela não caminha igual, né? Mas assim, eu não vejo ninguém falar, né, Sol, que nós não somos iguais, né? É muito engraçado que ninguém fala, né, dessa questão individual. Então, cada criança é uma criança, cada criança tem um tempo. Não é que nós temos que deixar a criança no seu tempo, mas cada criança tem um tempo. E acaba que as escolas hoje, o intuito é nivelar. Então, se eu estou com a criança ali de 5 anos, todos têm que estar naquele igual, naquele patamar. Então, se a criança não está ali nivelada, ou ela está abaixo, ou ela está acima. Ou ela está acima, ela fica entediada, ou ela está abaixo, está com atraso, né? E aí, dito essa criança com atraso, vem a questão que eu vejo muitos professores têm que laudar. Tem alguma coisa, tem que laudar. E aí não é feita uma investigação, a criança vai passando ano após ano, não aprende, não tem esse apoio, e simplesmente a vida vai passando. Então chega numa fase aí de adolescente, a criança já não consegue ler, não escreve, fica muito mais complicado, né? A escola foi passando, e nisso a criança vai ficando para trás. Né? E qual é o intuito da educação? Se a gente abandona a criança, né? E não tem respaldo, não tem respaldo. Nunca teve respaldo. Né? O começo da nossa fala foi justamente a dificuldade que o professor tem em sala. O professor não é sozinho. Então, quando eu me vi sozinha, de tal forma que eu falei assim, eu tenho que tocar o barco, então eu trabalho sozinha. Porque já que é para estar sozinha, eu não tenho que cumprir tanta papelada, eu estarei sozinha. E faço muito mais, né? Muito, muito mais. Que nem a Natália fez um comentário, né? Além da dificuldade de aprendizado, elas também chegam emocionalmente desmotivadas. Sim, a Natália, para quem não sabe, ela foi uma parceira minha de trabalho, uma pessoa majestosa, é professora, pedagoga, excelente, maravilhosa, e agora estudante de psicologia, né? E assim, passamos por muitas coisas, porque em ser conveniada, né, Natália? Só sabe quem tá lá dentro. E assim, professor. Conveniada é quem passou pela conveniada, hein, gente? Só sabe quem tá lá dentro. Então é muito bonito o governo cobrar o professor lá dentro, né? Eu não tô falando nem de salário, porque se eu colocar em mérito o salário, a gente sente e chora. Né? Mas assim, por conta da dificuldade mesmo que nós encontramos de atendimento, de respaldo. A gente trabalha com crianças que estão, às vezes, lá, e que hoje, graças a Deus, no reforço, eu tenho de tudo um pouco. Então, minhas crianças querem monta X, eu tenho para oferecer. Eles querem folha, eu tenho. Agora, e não ser conveniado só. Querem folha.
Ah, não pode usar essa folha. Vai acabar com as folhas. Tudo cronometrado, né? Tudo. Você já usou sua parte essa semana, então não pode. Exatamente, é bem isso. E aí, como que a gente faz a educação? Como Me diz. faz? Como faz? Como iremos, né? Então, foi quando eu me vi sozinha, eu falei assim, então eu vou tocar sozinha. Então, o reforço hoje, né, graças a Deus, não temos vagas, né? Não temos vagas. De contrapartida, eu pego essas crianças que necessitam, que realmente necessitam de atendimento, encaminho, né, para Sol, que é o nosso projeto, e essas crianças a gente vê, enxerga nelas um futuro. Hoje em dia eu vejo professores que, infelizmente, não conseguem ver a criança, enxergar a criança no futuro, né? E aí, simplesmente não está no meu alcance e eu também não vou tentar. É muito mais fácil eu ficar acomodada, né? E não é assim que faz educação. É que nem você comentou agora há pouco, só. A gente entra na educação, você está na área da saúde agora, meu braço direito, mas passou 10 anos dentro da educação diretamente. Não tem como você olhar para trás e falar, não, não é para mim, é para você. Porque educação a gente faz todos os dias, sabe? Todos os dias. Então, todos os dias eu sei que você levanta com a mesma gana que eu, que é, sim, dar o melhor para as crianças, sabe? E como que a gente dá o melhor? Com disciplina, com regra, menos celular, pelo amor de Deus. Quando a gente fala, ah, é chato, gente, não é chato. Graças ao bom Senhor, a lei agora que proíbe celular nas escolas, saiu agora no dia 3 de janeiro, né? Agora desse ano. Então, nada de tela nas escolas. Foi um grande passo. E em casa, né? E em casa. Mas também assim, né, Ana? Em contrapartida. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Sejam E que a bem-vindos. Fran entrou também. Olha, dúvidas, vocês façam aí suas Pode mandar. perguntas. Os pais que estão online aí. Olha, Franilson é professor, viu? Temos Professor, bastante professores já aqui, foi área da diretor, psicologia. viu? Quando eu entrei Que na legal. educação, Franilson foi meu diretor. Seja muito bem-vindo, Franilson. É sempre um prazer te receber por aqui. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Perguntas podem fazer, Podem enviar perguntas. comentários. Muito Pode mandar obrigada. perguntas, comentários, dúvidas que a gente vai respondendo aqui. É isso. Olha o que a Então, Natália mandou. oi. Ser professor no Brasil precisa ser muito mais do que educador. Precisa ser apaixonado pela formação dos nossos pequenos. Fato. Fato. Você tem que amar. Porque rico você não vai ficar. Não, não vai. Não vai ficar. Vai ficar, não vai ficar. Mas, assim, então, em contrapartida, por isso mesmo, né? Que, assim, eu e a Ana, nós estamos mobilizando esse projeto, que ele vai crescer, vamos agregar outros profissionais para estar atendendo com parceria, valores acessíveis às crianças, como a Ana disse, às vezes adultos também, tá? Ultimamente, gente, desde o ano passado para cá, eu estou recebendo assim vários adultos para fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí, quando nós vamos fazer a avaliação, o que acontece? Várias pessoas com vários problemas de saúde, passa com um psiquiatra, toma várias medicações, inúmeras medicações, e quando eu vou fazer essa avaliação, é um TDAH, é um autismo, é um adulto com autismo que passou a vida inteira sendo discriminado, que passou a vida inteira sendo menosprezado, porque nunca desvalorizado enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Exato. E vai sofrendo. E assim, e as pessoas normalizam isso. E, gente, que era que vamos parar com isso. Essa é a era do chega, do basta, né? Hoje em dia nós temos mais informações do que antigamente. Então,
é que nem, assim, é que nem você falou só, não é um preço acessível, mas a gente tem que buscar, né? Por isso que existe o projeto, não é? Estamos caminhando, né, aos pouquinhos, porém, a gente deixa aí, você conhece alguém que precisa de ajuda, pede para entrar em contato. Graças a Deus a gente tem os espaços aí para atender e vamos atender a galera, porque a missão é essa. A missão é essa, atender, dar respaldo, tanto para a criança quanto para o adulto. Para quem não sabe, eu também no reforço dei aula muito tempo para adulto, né? Esse ano que eu dei uma acalmada, porque eu acho que eu peguei muitas aulas ano passado. Então, esse ano eu dei uma acalmada. Mas, assim, nós estamos aqui para atender, né? Ó, o Franilson entrou agora. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fran, meu professor e diretor. Tem uma galera aí da educação, hein? São ícones, tá? Na educação, nós entramos para a educação e nós nunca saímos de lá verdadeiramente, não é? Em Suzano eu fiquei 10 anos, né? 5 anos na educação especial, mas antes de Suzano, eu fiquei 5 anos aí angariando pelas conveniadas, as creches conveniadas, tá? A pérola dos olhos aí de São Paulo, mas só quem viveu dentro das conveniadas de São Paulo pode dizer o que é, tá? É um Eu acho trabalho que eu vi uns 10 ou 12. Só. Só uns 10 ou 12. É difícil, difícil. Então, assim, falta políticas públicas, né? Não temos políticas públicas. Não temos, eu diria, um olhar para essas crianças, um olhar para essas dificuldades. Em momento algum, eu quero aqui dizer que, assim, um diagnóstico, um laudo vai resolver algum problema. Não resolve, não vai resolver. Não resolve mesmo. Mas ele vai te dar parâmetros, né? Decisões assertivas. Quais são as estratégias que devemos ter? De que forma devemos proceder com determinada criança? O que para ele é melhor? Não é? É uma criança que o auditivo dele é melhor, é uma criança onde o visual dele é melhor. Nós precisamos ter essas informações, porque é o que a Ana disse. Como que eu vou trazer a atenção da criança, ser mais atrativo que o celular? Então fica difícil, é muito desafiador, tá? Ao mesmo tempo que assim, essa lei saiu, essa legislação saiu, eu me questionei muito. Por quê? Porque uma coisa é a criança não ter acesso ao seu celular dentro de sala de aula, assim, para distração, mas em uma contrapartida. Existe acesso a, sei lá, a tablets, a notebooks, para que a criança vá buscar informação, vá buscar as dúvidas relacionadas àquele conteúdo, vá fazer pesquisas referente aos conteúdos. Então, assim, eu me preocupei muito com isso também. Por quê? Porque se as escolas tivessem um efetivo, um padrão de tecnologias, onde eles conseguissem dar conta para que as crianças tivessem esse ânimo de buscar, de pesquisar, de encontrar novidades, de debater sobre determinados assuntos, isso sim é motivacional para uma criança, isso traz motivação para ela. Né? O Fran tá aí, quantas vezes o Fran pintava várias coisas e as crianças construíam, porque as crianças precisam disso, da construção, mão na massa. Não é só aquele conteúdo que era dado antigamente, não, é preciso muito mais que isso. E além de tudo isso, como a Ana falou, é necessário ter regras, ter disciplina, dizer sim, ter rotina, dizer o não e não, gente. Não existe o sim com o não, tá? Então, tudo isso são prioridades, mas além de tudo, a prioridade mesmo é você olhar para a criança com um olhar
de atenção, com um olhar afetuoso. Isso é importante. Isso é importante. Muitas vezes a criança vai pedir, vai trazer determinada situação que a gente não vai ter resposta. Mas nós vamos buscar essas respostas e trazer depois. Mas o seu olhar, a sua atenção cativa essas crianças, traz o afeto para essas crianças. Como? E não tem, né? Porque é muita falta de tempo. É que nem eu comentei, celulares vem criando crianças, né? Então, crianças não fazem mais uma refeição na mesa, próximo dos pais, não tem mais uma conversa, né? É aquela coisa isolada. E aí acaba que vamos nos perdendo, né? Como pais, como filhos, né? E fica difícil resgatar, fica difícil. E aí essa criança vai para a escola e ela vai cair com muito baixa estima. É onde ela dá problema, ela vai dar trabalho, porque ela vai chamar atenção de uma forma ou de outra. Então, se ela não está chamando a atenção dos pais, do professor, de uma forma positiva, não é? Ela vai chamar de uma forma negativa, mas ela vai conseguir o que ela quer. E aí é onde essas crianças começam com um comportamento e começam a se sobressair. E aí entra aquela coisa também, a criança não tem disciplina, não tem regra, né? Não tem o apoio dos pais, não tem carinho, não tem nada. E aí vamos maldar. E às vezes só, em sala, claro que hoje, graças a Deus, conseguimos falar mais sobre, né? Vários tipos de patologia aí. Porém, tem criança que eu recebo que não é laudo. Não é laudo. Eu falo para a mãe, olha, tira o celular durante um mês. Tira o celular durante um mês. A criança vai estar aqui na escola. Quando chegar, brinca com a criança 10, 15 minutos. Banho, janta, põe para dormir cedo, menos tela. Que aí, se não melhorar dentro desse um mês, dentro dessa rotina, dessas regras, realmente a gente vamos investigar. E aí a criança melhora da água para o vinho. Num passe de mágica. Né? Então, assim, precisa conscientizar. Estamos na era da tecnologia, mas é como você falou, né? Se as escolas usassem a tecnologia ao favor, porque não é proibido ter uma televisão, um tablet para estudo, não é, desde que estamos lá monitorando o que está sendo visto. Agora, te dar um celular na mão de uma criança de 2 anos, e ela ficar à vontade para ver o que ela bem entender, está acabando com a criança. Acabando. E quanto menor a criança, maior é o estrago. Maior é o estrago. E assim, eu falo para os pais, tem que dosar. Tem que dosar. Até o ponto que a criança não vai lembrar mais que existe o aparelho celular. Mas o que eu vejo mesmo agora esse final de ano, foram crianças ganhando celulares de Natal. Né? E aí fica fácil para a criança assistir ali, várias horas. A criança, né, fica aquele excesso de tudo e chega na escola, o que a criança vai fazer? Ter excesso de tudo. E a gente sabe que não é sadio o excesso em tudo. A criança não quer fazer lição, claro que ela não quer fazer cópia. É chato, é demorado. Não é? Ela tem tudo pronto ali na tela. Ela fala o que ela quer, a tela traz para ela. Por que ela vai ter que copiar alguma coisa? Por que ela vai ter que aprender a ler? Se ela fala, aparece tudo. Mas os pais acham que a criança está aprendendo alguma coisa ali. O uso excessivo de celular. Não tá. Não tá. Entendeu? Então, falta muita regra. E hoje, o que eu percebo é professores que estão de mãos atadas e não conseguem falar de regra. Porque ou trabalha numa conveniada, onde a gente sabe que a gestão vai te punir se caso você falar o que é real para o pai. Então, você prefere não falar, porque o professor também precisa, né, trabalhar. E aí, vamos levando a vida assim. Aqui o Ed mandou, hoje em dia, os pais não sabem brincar. Sim, porque as pessoas acham que brincar é eu comprar alguma coisa muito cara. E brincar não é isso. O brincar não é isso. Brincar é você sentar
com a criança no chão e brincar. Não tenho nada, você vai brincar com nada. Ufa, Joguem pouco, lembra? É isso. Ai, vamos brincar do quê? Joguem pô. Sei lá, pega, inventa. Eu não tô falando do contrário, eu tô falando do tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. E aí a gente entra lá no reforço. Eu, graças a Deus, eu falo porque eu trabalho por conta, né? E os pais sabem, eu não dou moleza. Eu sou muito brava, né? Enquanto professora, ponho regra, tenho hora para tudo. E ainda é o que funciona. E ainda é o que funciona. Então, quando convida a gente para falar, qual é a receita? Que eu recebo muitas mães, muitas professoras lá, Ana, você tem que ir tal escola. Gente, qual é a receita? Disciplina. Não existe um passe de mágica, um caldeirão que a gente vai inventar muita coisa, vai jogar lá dentro e plim! Não, é disciplina. Não é não, acabou, tem hora para tudo, bora estudar, depois a gente faz essa outra parte, tudo bem? Tudo bem, é isso. É isso simples, só. na verdade, não é? É que Simples. assim, as pessoas elas se perdem no muito, não é? Não é necessário muito. São nas sutilezas, coisas simples que se pode fazer. Recortar um papel, recortar, colar, construir, sabe? Tudo isso, trazer imaginação. Não existe mais essas questões de imaginação. Mas por quê? Não existe o afeto. Não existe o tempo do afeto, o tempo do olhar com qualidade. Por que alguns professores... O Ed mandou aqui, Sol. Não se vende mais jogos de tabuleiro. Isso aí entrou em extinção junto com os dinossauros, Ed. Isso aí, você tá falando outra língua. Eles nem sabem o que significa. Não sabem. E aí, quando eles vão pro reforço, a gente tem que ensinar a criança a brincar e a jogar. Você fala, Ana, sério, eu tenho que sentar e ensinar a criança a brincar. Olha a boneca, olha isso, vamos brincar assim, sabe? Por quê? Eles, a princípio, agora no começo do ano, eles chegam muito entediados. Porque eles sentam e o tédio faz parte do ser humano. É isso que as pessoas não entendem. Sim. A gente pode ficar entediado, sem fazer nada, sentar, sem o celular e ficar entediado. E aí eu treino eles a terem tédio. Olha que interessante. Para eles aprenderem a brincar, para eles tomarem o gosto pela leitura, né? Ed, tabuleiro, você está indo muito além. Vamos falar pelo menos de livro. Se a gente conseguir inserir livros na vida da criança, o tabuleiro, olha só, é extra. Por quê? Não existe, não se faz, não tem. Realmente, você vai nas lojas hoje, não tem tabuleiro. Bem reparado, não tem, né? As crianças não brincam, não correm, né? Não tem uma mesinha ali para a criança. E assim, não estamos falando de valores, né? Estamos falando de pega 10 revistas do Avon, que todo mundo deve ter, que não usa mais, põe tesoura, cola, vai recortar, vai pintar, vai fazer arte. Não tem. É só como celular. É mesmo. E assim, né, reforçando tudo isso, né? O DSM, que é o Manual das Doenças Mentais, né, do mundo inteiro, ele vem pra gente aí em 2023, trazendo aí uma nomenclatura de doença mental mesmo, por conta do uso excessivo de tela, gente. Então, assim, não é assim bobagem que a gente está falando. Nós temos estudos que mostram isso. Então, assim, já tem tem um CID, já tem uma nomenclatura no DSM. E assim, uma doença que assim, surgiu rapidamente. E rapidamente as pessoas elas estão aí ficando tão viciadas nas telas que elas não se dão conta dessa necessidade de tela excessiva, viu? É muita coisa. Ó, a Natália mandou. Esse final de ano me aconteceu isso. Uma colega de trabalho saiu de licença porque não aguentou. Aí, disciplina na sala, crianças de 5 e 6 anos. É o que a gente volta a falar. Porque, assim, o professor não aguenta.
O professor não aguenta, gente. É, Não aguenta. Porque o que acontece? No meu caso, é que nem eu falo, né? Eu falo mesmo. Então, assim, eu falo para os pais, né? Você vai ter que dar disciplina, porque se você não der lá, vai sofrer aqui. Mas, assim, eu trabalho por conta. E o professor que não pode falar? Não pode falar. Entendeu? Então, assim, é complicado, é muito complicado. E, assim, quando a gente volta nessas regras, os pais acham que essas regras e essas disciplinas, elas só vão funcionar com a criança que não tem nada. E, gente, pelo amor de Deus, a criança autista é a que mais precisa de regra, é a que mais precisa de disciplina. Então, assim, parem de achar que, ai, não é todas. Eu brinco com eles assim, né, lá na sala. Falei, eu não quero saber se é caolho, se é perneta, a regra é para todos. Eles dão risada, porque sabe que é para todos. Então, se funciona numa sala com 20, 30 crianças, que é o que eu trabalho diariamente, por que que você com um, dois, três, no máximo, sei lá, 7, não consegue? E aí o professor vai falar, o pai finge demência, alguns pais, né? Finge demência, não fazem o que precisa, né? E aí acha que o professor tem que aguentar. Gente, para com isso. Essa era passou. O reforço dá essa liberdade de falar francamente e aconselhar a família. Pô, na matrícula eu já falo. Vai precisar fazer isso, isso, isso. Só que eu sei que nas escolas não funcionam assim. Não funciona assim, né? Olha lá. Aqui, ó. Hoje em dia, os pais normalizou muita coisa estranha. Onde eu convivo, as crianças cantando e dançando cada tipo de música, que só fala de droga e claramente apologia ao quê? Ao sexo. Mas se a gente fala isso, a gente é vista como ruim, como rude. Lá no reforço não entra, gente. Outro tipo de música, a não ser música infantil. Ah, Ana, não, tem que ser. Por quê? As músicas do mundo, eles já vão aprender. Que tal a gente ensinar alguma coisa de cultura para essa criança? Porque lá fora ele já vai ter acesso. Já vai ter acesso. E é que nem ele falou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no comentário. O Wesley normalizou. E normalizou o que não é para normalizar. Não é normal. Não é normal. Entendeu? Não é. E aí entra aquela fala assim: ah, mas fulano faz, fulano fez, não é? Minha mãe sempre falou o que para mim? Você não é todo mundo, você é todo mundo. Mãe, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Cadê esses pais para dizer para essas crianças que elas não são todo mundo? Boa noite, pessoal que está entrando. A Nath entrou agora. Seja bem-vinda, Nath. O William também entrou agora. Sejam bem-vindos, tá? Aqui é um bate-papo com a psicopedagoga Ana, do Reforço Escolar, e nós estamos aqui juntas trabalhando aí num projeto para auxiliar crianças, né, com dificuldades, e nós estamos abordando todas essas questões, né? Como professor, ele é solitário dentro da sua sala de aula, com as suas diversas inquietações, não é? E isso é bem importante que a Ana acabou de trazer, que o Wesley colocou aí também em relação a essas músicas. Que eu me lembro que teve um ano que eu tive que assistir a série da Batatinha Frita. Porque todas as crianças de 3 anos, 4 anos, a escola inteira, você só ouvia as crianças falando batatinha frita 1, 2, 3, batatinha frita 1, 2, 3. Eu falei assim, não, gente. Aí você foi assistir e ficou horrorizada. Eu preciso entender o que é essa batatinha frita. Gente, quando eu comecei a assistir aquele negócio, que era sangue para todo lado, que era gente esquartejada, Mingatos entrou, seja bem-vindo, Mingatos. Gente, eu fiquei horrorizada, de verdade. Então, assim, e onde essas crianças têm acesso a isso? Dentro de casa. Não é na escola, é dentro de casa. Então, a pergunta que fica, né?
quais são os cidadãos que nós teremos que lidar com eles mais tarde. Eu digo que eu não vou mais lidar com eles, né? Porque quando chegar, eu nem estarei mais por aqui. Mas assim, e os meus filhos que ficam? E os netos que ficam? Qual é a sociedade que nós vamos permitir que aconteça? Não é? Então, visando todos esses impactos, é que nós aqui, eu, Ana, estamos aqui com esse projeto para estar auxiliando crianças com essas dificuldades. Teremos muito em breve também uma fono para estar nos auxiliando, teremos aí também uma nutricionista para estar trazendo informações para vocês, tá? Façam perguntas, pessoal, continuem interagindo com a gente. Quem tiver também perguntas sobre o projeto, pode enviar aqui para a gente também. Inclusive, se conhecer crianças que precisem, né, de atendimento, tanto com psicóloga, né, porque a Sol é tanto psicóloga como neuro. Então, assim, pode enviar aqui para a gente está aqui para ajudar. Segue a página do Reforço, as nossas páginas aí para vocês. Mandem perguntas. A gente sempre dá um jeitinho, às vezes a gente demora um pouquinho por conta do trabalho, correria, mas sempre vamos dar um jeitinho aí de atender todo mundo, né? O projeto é muito legal, muito interessante o nosso projeto, porque ele surgiu justamente para atender essas, não só as crianças, né? Porque, como eu falei, a gente atende adulto. Eu hoje, não mais como antes, por conta da correria, mas a Sol, já, graças a Deus, a gente também já consegue ajudar muitos adultos, né, Sol? E graças a Deus, né? Tem muitos adultos que procuram. E, gente, precisa buscar terapia, precisa buscar ajuda, né? Nós estamos vivendo uma era que a gente não tem saúde mental. Então, a gente fala muito de, vamos malhar. A gente encontra academia em cada esquina. Em cada esquina tem uma academia. Mas a gente não encontra consultórios para tratar da nossa mente, que muitas vezes vai trazer problemas aí de muitos anos atrás, que você não sabe que existe. Para quem não sabe, eu fui também paciente da Sol aí muito tempo, né? Então, ela é minha mentora e me ajudou muito com problemas que a gente acha que não consegue resolver. Realmente, sozinho é difícil. Então, a gente precisa ter aquele olhar, aquele aconselhamento de alguém que não vai nos julgar. Eu vou falar com um amigo. Não é a mesma coisa, gente. Então, procurem sim ajuda. O corajoso é aquele que busca ajuda, que busca compreender. Então, chamem a Sol, podem me chamar. Eu preciso sim de atendimento, estou precisando de ajuda psicológica. Estamos aqui para isso, para ajudar. Entre em contato, sempre vai ter uma mão para te estender. Isso eu posso garantir. E essa é a ideia, não é? A ideia é exatamente essa sensibilização, essa sensibilidade de levar ao outro conhecimento, de levar ao outro a informação. Não é? Um bate-papo como esse é um bate-papo muito prazeroso, porque a gente acaba levando algumas informações das quais as pessoas não têm, ou sanando dúvidas daquelas que são pertinentes, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para sanar essas dúvidas, para tentar trazer para vocês a facilidade do dia a dia, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, o importante é aquilo que é acessível hoje, é o que você consegue fazer hoje. Eu não consigo fazer determinada situação, tira 10 minutos da sua vida para fazer, tá? 10 minutos não é muito. A gente inicia sempre com pouco, sempre da forma que é possível. É isso que é importante. Eu não consigo brincar com o meu filho 10 minutos. Coloca 10 minutos todos os dias. Quando chegar em uma semana, quantos 10 minutos não estão ali? Não é verdade? Então, assim, o mínimo possível que você faça em prol, isso ajuda você, isso ajuda a criança, isso ajuda o ambiente familiar,
as famílias elas estão adoecidas, tá bom? Todo o vínculo afetivo, familiar, em uma esfera aí gigantesca, tá? Estão assim com formações muito deturpadas, as pessoas estão se confundindo, perdendo seus papéis, seus posicionamentos, não é? A mãe não sabe mais que é a mãe, a filha toma papéis e situações que a mãe fazia, o pai não ordena mais, é o filho que dita as regras. Então, assim, existe aí, nesses papéis familiares, distorções desses papéis. Isso afeta, viu, gente? Isso afeta demais a vida, a construção dessa família. São famílias que ficam desestruturadas, são famílias que ficam adoecidas, tá? E só vai perceber isso mais tarde. Infelizmente, o que eu vejo na minha prática, o que eu vejo muito, é que a ficha só cai, as pessoas só acordam quando veem que seu filho está nas drogas. Esse é outro tema polêmico, né? Que nós teríamos que fazer uma outra live para falar disso. Porque hoje em dia o acesso às drogas, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. E assim, tem levado os nossos jovens, tem levado nossos adolescentes. E assim, às vezes, em casos, a gente não consegue ter a possibilidade de resgate. Então, eu bato nessa tecla, afirmo, gente, abracem os seus filhos, deem regra, puxem para vocês, não normalizem. Igual o nosso amigo ali falou, estão normalizando. Gente, não pode normalizar determinadas coisas, porque depois que a gente perde essa criança, esse adolescente, muitas vezes criança também, né? Sim. Um menino de 12, 13 anos é uma criança. A gente perdê-lo para as drogas é muito triste, tanto para a família, quanto pelaquela vida, que tem tudo para ter um futuro excepcional, e a gente perde. Então, no caso das drogas, teria que ter outra live, porque o tanto de pais, né, mães, aí, familiares que nós iríamos abraçar por conta dessa questão que entra, porque a gente que trabalha diariamente com famílias, com o público, é muito dolorido. É muito dolorido a gente sentar para ouvir, porque não tem como a gente ouvir o próximo e não ter empatia pelo próximo, né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar, né, para alertar, para pegar essas crianças para a gente, puxar para a gente, não normalizar determinadas situações, porque não é normal, como nosso amigo ali falou, não é normal mesmo. É o melhor. É o melhor, porque é o que você falou, Sol, não estaremos aqui. Mas e as próximas gerações? O que será? O que será? Né? Se não consegue... É uma geração que hoje em dia não consegue iniciar algo e terminar. Porque não existe força de vontade, né, nessa criança ou nesse adolescente. Então, eles fazem. Se não der certo, eles param. E na nossa época, o que tinha que fazer? Termina o curso, termina a faculdade, começou, termina. Hoje em dia não tem, né, essa gana para isso, essa vontade. Né? Então, assim, precisa. Imediatista, né? Hoje está tudo muito imediatista. Eu gosto muito de um autor que se chama Bauman, e ele diz pra gente que, assim, é uma sociedade de liquidez, né? É fluida, é como a água, vai rapidamente, né? Os relacionamentos, não deu certo, eu tento outro. Descarta. Descartável. O meu celular não tá mais na moda, mas eu quero o da moda. Então, assim, é tudo muito rápido, frenético e volúvel, essas trocas. E com as relações também, né? Porque não tem com as relações também. É muito engraçado que é uma geração que não tem aquela empatia, aquela dinâmica, por exemplo, com os pais. Consegue, tipo, tá bom, você não quer saber, vou embora. Não tem aquele temor, né? É engraçado isso, mas é real. É real. Ai, pessoal,
muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Espero que possamos estar contribuindo de alguma forma com conhecimento, com ensinamentos, com palavras. Deixem suas dúvidas, tá? O nosso projeto aqui, eu com a Ana, tá? Teremos aí fono também para encaminhar, tá? Muita criança falando palavras, trocando letras fonéticas. E como é que alfabetiza, gente? Eu sou professora alfabetizadora. Como que a gente alfabetiza uma criança que ela faz trocas fonéticas, gente? Como? Ela vai escrever o que ela fala, sabe? Ela vai escrever o que ela fala. Então, precisa sim procurar, gente. Procura. A doença do século é a doença mental. Então, se vocês perceberem familiares, pessoas próximas de vocês que estão com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, procura orientação. Existem as UBSs que têm trabalho, existem os CAPs, existe trabalho voluntariado do CVV. Busquem ajuda, tá? É importante vocês buscarem ajuda para a saúde mental de vocês, tá? É importantíssimo. Isso não é vergonha nenhuma, tá? E outra coisa, você não precisa falar da sua vida para ninguém também. Se você não quer falar para ninguém que você está passando com psicólogo, não tem nenhum problema com isso. Mas a Verônica falou agora, ó, simplesmente não tem fono pelo SUS. Olha, é muito escasso. A fono no SUS tá uma coisa assim de doido mesmo, tá? E assim, não existe concurso para isso, tá bom? Não existe políticas públicas para isso. O que infelizmente eu posso orientar para vocês, como nós estamos iniciando esse projeto, teremos uma fono conosco com um valor mais acessível, um valor social, tá bom? Para estar dando esse suporte para essas famílias, tá? Mas nós vamos estar tendo aí o pessoal para estar atendendo. E vamos fazer uma força aí, gente. Vamos deixar de tomar 3 cervejas no final de semana, toma 2. É o que eu sempre falo, galera, dá uma economizada aí, né? Vamos priorizar essas crianças. Eu falo sempre, bato nessa mesma tecla, porque precisa. E assim, no projeto, fono é uma coisa que a gente vai precisar, tipo, mais de uma. Porque não é uma criança ou outra, são várias crianças que precisam de fono. Várias, gente. Olha, a gente tem muita criança que precisa de ajuda, vocês não têm ideia? Muita criança que precisa de ajuda. Então, o projeto foi uma necessidade, porque a gente precisa, né, Sol? Muito. Partiu de uma necessidade, né? E partiu de um olhar como auxiliar, né? Como trazer benfeitorias, como trazer sugestões para famílias que buscam, que procuram. E o que eu digo para vocês também? Sejam parceiros das professoras, tá? Tenham empatia pelas professoras. Acolham esses profissionais. Sabe, às vezes a gente não se dá bem com alguém, a gente não gosta de todo mundo, tá tudo bem, mas respeita as professoras, por favor, tem um olhar mais carinhoso para as professoras, porque uma coisa que eu sempre fiz, parceria entre professores e família é algo que é fundamental, tá? É algo que é fundamental. Se a família tem a mesma linguagem da professora, vocês podem ter certeza que vocês terão avanços maravilhosos aí na vida dos filhos de vocês, no aprendizado de vocês. Vocês vão perceber que tudo isso é um engrandecimento na vida. É isso mesmo. Tem que haver, né, essa parceria. Sim. Porque tem avanço, né? É em prol da criança. Então a gente tem que deixar certas picuinhas, certa coisinha e tentar fazer em prol da criança, avançar a criança. Né? E outra coisa, o que eu digo para os pais, seja só pais. Só
Pais, deixa que a fono é a fono, deixa que a professora é a professora. Não queiram ser mais do que isso. Só sejam pais, por favor. Sim, é isso. É só isso. É só isso, gente. É simples, tá bom? A Thaís está aqui agradecendo, é nós que agradecemos, tá? Muito obrigada, Thaís. Obrigada a todos pela paciência. Aqui está mostrando já 8 horas e um pouquinho. Eu acredito que é até pertinente nós encerrarmos, porque em alguns casos, quando a live cai, o Instagram não grava, tá? Isso. Então, assim, Tá bom. é importante a gente finalizar. Estou muito contente com todos vocês. Espero vocês na próxima live, viu? Venham conosco. Próxima sexta-feira já temos aí. Obrigada, tá? Viu? Temos a psicóloga e neuropsicóloga a Meire Rose, tá bom? Na próxima sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós teremos outras pessoas aqui. Em breve teremos a Fono aqui conosco também, tá bom? Então, deixa agendado aí um espacinho na sexta-feira de vocês. É 1 hora, gente. Tá? Pra gente ter um bate-papo gostoso, agradável aqui, levando informações, tá bom? Obrigada a todos. Excelente final de semana para todos. Obrigada. Muito obrigada, Ed. Final de semana aí, um final de semana excelente, maravilhoso para todos vocês. Sol, muito obrigada aí pela parceria de sempre. Quero agradecer, gente. Muito obrigada. Obrigada, Franciele. Obrigado, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Fran. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, galera. Tchau, gente.